Olá pessoas, tudo bem? Eu sou a Mari Brusetti e seja bem-vindo às aquarelas. Essa é a parte 2 do vídeo porque eu tive que quebrar ele porque ele estava ficando muito longo e para melhorar e organizar melhor eu resolvi partir em duas partes. Então esta é a parte 2. O link da parte 1 tá na descrição para assistir, onde eu falei sobre os tipos de papéis e eu comecei a falar sobre tinta, godê. Vamos para a parte 2 então. Se você só passar o pincel aqui e vier para a folha, vai estar clarinho. O ideal é você se dedicar alguns segundos para ficar esfregando cor. Quanto mais água você colocar, mais pigmento ele vai soltar na água e aí você consegue comparar como é. Esse é o segredo do godê e é o segredo da pastilha, é igualzinho, não tem muito o que fazer. Esse aqui é um jeito que eu raramente uso, que é você já pegar a tinta e sair pintando na folha. Porque quando você fizer isso, quando a sua tinta for começando a acabar do pincel, o que ela vai fazer? Ela vai ficando mais clara, até que ela acaba. Então a cor que você tinha no começo e a cor que você tem no fim são bem diferentes. Esse é um jeito de pintar, dá certo? Dá. Mas o que eu mais indico, principalmente se você tiver uma folha grossa, que nem essa da Canson, é você fazer o seu desenho, vir com a água e aí você pinta por cima da água, porque você tem garantia de que aquela já está molhada, ela já tem água, então vai sair uma cor uniforme. É o melhor jeito de fazer uma pintura, eu considero que é esse. Só que depende muito da sua folha. Por exemplo, eu tava falando da folha da Winsor & Newton. Aquela folha não dá certo para fazer isso, porque como é uma folha muito fraca, ela é só 170 de gramatura, ela começa a esfarelar já. Essa aqui, até ela começar a esfarelar, demora. E quanto melhor a folha, se você tiver condições de comprar um Arches ou um Hahnemühle, você vai entender que quanto maior a folha, mais poderosa ela for, menos ela vai fazer isso. Um outro jeito de pintar que não seja direto na folha com a tinta ou com água e depois der uma cor uniforme é você vir. Eu nem sei se dá, provavelmente o reflexo da água não tá aparecendo no vídeo, ou tá, não sei como é que tá. E deixa a área que você quer molhada, vou usar uma outra cor só pra ficar diferente. Vou pegar meu pink, que esse pink é poderosíssimo. E ao invés de eu vir e sair pintando, eu posso encostar a ponta do meu pincel aonde tem água. Note que as primeiras batidas saem com bastante pigmento, as últimas saem com menos, porque ele vai absorvendo a água que está na folha, misturando com o pigmento que está aqui. Você não faz mais nada, deixa ele fluir agora. Deixa ele fazer o que ele precisa fazer. Isso também dá muito certo quando você tem efeitos de tinta. A aquarela nasceu para você ter camadas de cor. Então a ideia é você realmente não só conseguir pintar seu desenho numa passada só de água, são camadas. Eu costumo fazer 3, 4 camadas de cor nos meus desenhos e dá certo. E quando você já tiver uma área pintada e precisar pintar alguma coisa por cima, você faz a mesma batidinha. Se você fizer só as batidinhas, a cor que está de baixo ela não vai subir. A aquarela, se você fizer de um modo bem suave, a camada de baixo não sobe. A camada de baixo vai subir se você esfregar. Se você esfregar, obviamente elas vão começar a se misturar, porque a água ativa a camada que estava ali antes e ela volta à vida. Toda tinta de aquarela ela tem que ser solúvel em água por causa disso, porque ela volta. A água desperta ela. Se você precisar colocar mais camada ali e esfregar, ele vai subir as cores anteriores. Só que ele vai misturando cor nova, porque, por exemplo, eu misturei o meu rosa com o marrom, aqui virou outra cor. E aqui que eu só dei a batidinha, ele ainda tá quieto, você enxerga o marrom e enxerga o rosa. Eles não se misturaram e eles não vão se misturar a não ser que eu vá lá e esfregue com o pincel. Isso é para você levar em conta para quando você estiver fazendo várias camadas de cor que você precisa enxergar as camadas anteriores. Por exemplo, sombras e profundidade é muito difícil de conseguir com aquarela se você não fizer isso, se você não seguir esse tipo de técnica.
Eu uso muito preto puro, esse preto é muito louco, se você usar ele praticamente puro, ele fica tão escuro quanto o nanquim, só que se você usar ele bem fraquinho, ele é um cinza bem charmosinho. Eu uso ele para fazer sombra e geralmente fica ótimo. Isso aqui tá acontecendo também porque a água não está secando. Quando você começa a fazer as suas pinturas muito rápido, você tem que respeitar o tempo da camada secar. E dependendo de onde você estiver, do seu clima e da sua tinta, isso pode demorar um dia inteiro entre uma camada e outra. Eu moro num lugar extremamente úmido, eu moro na Holanda, tem rios e canais em todos os lugares. Pesquisa a foto da Holanda, você vai entender que aqui é só canal de rio. E aqui é muito úmido, então a minha aquarela ela demora muito para secar. Se você estiver num lugar que tá mais seco, o clima tá mais seco, a aquarela ela vai secar mais rápido, vai ser um pouco mais fácil de você trabalhar se você estiver fazendo camadas, mas vai ser mais difícil de você trabalhar se você estiver fazendo mistura pura. Por exemplo, isso aqui tá tão úmido ainda, mas tão úmido, que se eu jogar outra cor, elas vão se misturar facilmente. Se eu jogar azul aqui, ela tá tão molhada ainda, tão úmida. Se eu só der batidinha, você enxerga azul e rosa. Se eu começar a batidinha onde tem muito rosa e onde tem muito azul, ela se mistura. Então eu acabei de fazer um roxo. Só que essa parte de cima que eu não dei batidinha, ela não vai misturar tão rápido. Pode ser que no final, quando ela estiver seca, ela fique ou manchada, porque tá bem fraco a minha cor, ou ela vire um roxinho. Provavelmente ela vai ficar assim, do jeito que está exatamente. O que eu tenho para deixar agora para você ir testando, brincando com a sua aquarela é o seguinte: cores primárias. Eu tenho um vermelho que puxa muito pro rosa. E eu tenho vermelho puro, vermelho cádmio. Outras cores primárias. Outra cor primária. Amarelo ocre. Eu tenho um amarelo limão que eu raramente uso ele. Se você tiver um amarelo limão, nossa, vai ser bem pouco que você vai usar. E o amarelo ouro. Esse ainda não é o limão, pra você ter noção como o limão é forte. E azuis, que eu tenho um ultramarine. E eu tenho um fitalo que é o capeta, esse azul é muito louco. O que são isso? Cores primárias, muito bem. Junto com as suas cores primárias, se você tem um kit de aquarela ou está comprando cores básicas de aquarela, o que você vai comprar também? Preto. O ideal neste momento é você misturar cada uma delas. Você vai misturar esse vermelho com esse vermelho com o ocre, vermelho com o amarelo, vermelho com o ultramarine, vermelho com o fitalo, vermelho com o preto. Porque você vai montar todas as possibilidades de cores que você tem com as suas cores. O ideal é começar com as cores primárias porque você consegue desenvolver principalmente entre amarelos e azuis, porque você vê os verdes que você consegue montar. E entre todas as cores e o preto, porque às vezes você precisa de um vermelho escuro, um vinho. Você não precisa comprar o tubo do vinho, você pode misturar o vermelho com o preto, vai estudar as proporções de tanto de vermelho e tanto de preto e vai chegar na cor que você precisa. Quando você monta uma tabela, ela vai virar isso aqui. Esse é o color chart que eu ensinei no vídeo. Eu não tinha começado com essas duas fileiras a mais. E aqui tá a mistura das cores. Você vai montar a tabela. Na diagonal vai ser o encontro puro das suas cores. E aqui vai ser a parte que a cor realmente se encontra mais pura. E aqui era pra ser a parte aguada, que eu não fiz porque eu já tenho a minha aquarela faz tempo, eu sei que cor que ela vira. Mas eu consigo montar todas essas cores. E, por fim, eu tenho os dois verdes que eu falei no começo do vídeo, que minha professora de aquarela
falou pra eu nunca usar, eu tenho os tubos até hoje e quando eu preciso fazer um trabalho mais rápido com verde, eu acabo usando eles. Esse é o verde viridiano e o outro verde eu nem uso quase, que é esse verde aqui. Esse verde aqui, que eu não sei o nome dele. E eu completei a tabela com o meu pink. Eu brinquei que o pink é forte, porque eu preciso fazer roxos. Eu não tinha um tubo de aquarela roxa até 2, 3 meses atrás, que foi quando eu fui na papelaria daqui e tava em promoção da Winsor & Newton, então eu comprei um roxo. Mas assim, eu passei o quê? 7 anos pintando sem a necessidade de comprar um tubo roxo. E eu comprei porque tava em promoção. Dá pra chegar em tons de pele só com cor primária. Eu vou explicar isso em algum vídeo futuro. Dá pra você chegar em tudo só com as cores primárias. Então, dica pra quem tá começando, tá querendo investir nas aquarelas, tenta não comprar essas mais baratas só porque elas são baratas. Tenta comprar uma aquarela que seja uma qualidade um pouco melhor, mesmo que seja linha de estudante. A Van Gogh é muito boa por ser linha de estudante. E investe nas cores primárias, 2 tons de cor primária e um preto para você começar. Dedica, estuda, que você vai conseguir fazer tudo o que você quer. Certo? Eu não expliquei o que eu vou fazer com os retângulos, né? Retângulos, você vai molhar o seu retângulo. Vai pegar, vou começar com um vermelho mais forte só para vocês entenderem. Vou pintar metade do meu retângulo de vermelho. Vou limpar o meu pincel, lembre-se sempre de limpar o pincel quando você estiver usando o mesmo pincel para pintura. Peguei o amarelo ocre, vou pintar a outra parte dele. E agora que eu já tenho a metade, eu vou passar no meio para deixar eles se misturarem e ver que cor que eles formam. Isso é uma alternativa de saber sua mistura de cores em relação ao color chart. Mas, do mesmo jeito, é importante que você faça. É importante que você comece... Olha, não limpei meu pincel. É importante que você comece sempre com a água para você não deixar o pigmento puro ir. Como o meu retângulo já está sujo de ocre, eu vou continuar no ocre. Mas, por exemplo, esse ocre tá fraco. Se você vê que tá fraco, você vem com mais pigmento e traz, porque a ideia disso aqui é você testar o pigmento, a mistura dos pigmentos. Mas também não deixe encostar no outro, que eu nem acabei de deixar encostar. Se você puder fazer os retângulos bem longe um do outro, melhor. E eu quero testar ele com o preto. Então eu ponho o preto aqui no canto e eu arrasto o preto, dou umas batidinhas e deixo eles se misturarem para ver o que vai acontecer. Faça isso com todas as suas cores. Se você não gosta do jeito que ele faz assim, vem com o pincel só com um pouco de água, não precisa de muito, e ajuda ele a dar aquela misturada. Óbvio que quanto mais você arrastar de um lado pro outro, ele vai virar uma cor sólida. Se você quiser ver as cores que estavam por baixo, deixa assim. Se você quiser transformar num retângulo único, você pode vir e misturar ele inteiro, porque você vai ver a cor que ele realmente fica. Óbvio que, só um adendo, se você for fazer isso, a quantidade de água influencia na cor final. Se você fizer isso com pigmento puro, vai ficar uma coisa. Se você fizer isso com um pouco de água, vai ficar uma coisa. Se você fizer isso com muita água, vai ficar outra coisa. Que é mais ou menos a ideia disso aqui, de você arrastar e ver qual é a mistura deles. Mas fazendo básico, você tem noção que ficou esse cinza puxado por um marrom. Se você colocar mais água, vai ficar mais claro que isso. Se você colocar mais pigmento, ele vai ficar mais forte do que isso. Também não é uma alteração de cor tão forte assim, mas são coisas sutis que você pode levar em conta. Bom, para o primeiro vídeo é isso, eu falei bastante. E eu espero que vocês comecem a seguir as dicas. Eu vou já ir gravando todos os vídeos que vêm na minha cabeça das minhas ideias, que eu não quero arrastar isso por muito tempo.
Mas eu vou dando um intervalo de tempo entre os vídeos, eu acho que uma semana, alguns dias entre os vídeos vai ser bom. E eu espero que você esteja gostando desse começo de aquarela, siga comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.